Este é o Escuceucast. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu vou te pedir para tu te inscrever no canal. Curte, compartilha e ativa o sininho das notificações. Essa é a forma com que você nos motiva a produzir cada vez mais conteúdos legais com pessoas especiais como a nossa convidada de hoje. Eu não posso deixar de falar da nossa apoiadora, Lojas Cadoro. Essa camisa que eu estou usando é da Cadoro. Passa na Cadoro, tenho certeza que tem roupa para todos os gostos, para todos os estilos e certamente vai ter roupa para você também. Nós temos também no cantinho da tela, você deve estar vendo agora, o nosso QR Code. Acessando o QR Code, você pode apoiar, você pode patrocinar, você pode doar o valor que você quiser para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e conteúdo que certamente vai de encontro ao teu interesse. A nossa convidada de hoje é a Jaqueline Boneto, formada em administração de empresas, com pós-graduação em psicologia transpessoal. Ela atua mais especificamente na área da psicoterapia para mulheres, mentoria, autoestima e autoridade feminina. Hoje nós vamos adentrar ao mundo da identidade única feminina. Tudo bem, Jaqueline? Ai, que delícia estar aqui contigo, Moisés. Quanto tempo, não? Verdade, verdade. Nós nos conhecemos na época da faculdade, indo para Caxias do Sul, você fazendo administração e eu na época fazendo direito. Que delícia! Fiquei muito honrada pelo teu convite e para falar um tema lindíssimo que eu amo, que é sobre mulheres. Que bacana, Jaque, que bacana. E me conta, como é que foi essa migração da administração de empresas para a área da psicologia, da psicoterapia? Como se deu essa troca, digamos assim, essa mudança de uma área para uma outra totalmente diferente? Como é que se deu essa escolha? Na verdade, foi tudo muito, eu digo assim, muito sutil, mas ao mesmo tempo eu sempre digo, né, que foi a psicoterapia que me convidou para estar com ela. Porque o que aconteceu foi exatamente um movimento interno meu, onde que eu tinha conexão com outras mulheres, e isso fazia todo sentido para mim. E aos poucos, quando eu decidi fazer uma pós-graduação, eu disse assim, eu tenho que fazer uma pós-graduação numa área onde que eu me identifico. Uhum. E aí eu disse assim, por que não fazer na área da psicologia transpessoal? E aí que tudo começou. Começou com pequenos movimentos, aonde que eu fui trabalhando no início, né? Como todas nós. Uhum. Fui trabalhando com reiki, florais. Só que as pessoas não queriam reiki. As pessoas não queriam florais. Elas queriam conversar comigo sobre a vida delas. Certo. E aí, quando eu percebia, passava 2 horas conversando com elas sobre a vida, sobre o que elas sentiam. Os problemas do dia a dia, relação com o esposo, com filhos. Exatamente. E aí eu disse assim, por que não? E foi a partir daí que eu fiz um movimento de transição de carreira, onde eu saí da administração, né, do marketing estratégico, para a área da psicoterapia Ou seja, tu chegou a trabalhar na área da administração. Sim. Antes, durante um bom tempo. Sim. Olha só. Sim. Imagina, eu sou formada desde 2018. Uhum. E a partir dali eu fiz um outro movimento de transição. Então eu fui aos poucos entendendo como funcionava a psique humana, fui entendendo aos poucos como funcionava todo esse aspecto que a gente chama de holismo, né, que é olhar para o todo, e fui entendendo o que acontecia dentro desse mundo e desse universo humano. Certo, entendi. E me diz uma coisa, como funciona essa questão da identidade com relação à saúde mental da mulher?
né? Nós falamos da identidade única. O que é especificamente a identidade única e como isso auxilia na saúde mental da mulher? Aquela mulher que, como tu disse, te procura porque tem alguma dificuldade no relacionamento, ou com o esposo, ou com os filhos, ou trazer a questão do trabalho para dentro de casa. Como que tudo isso auxilia na saúde mental da mulher? Tu só atende mulheres, é exclusivamente mulheres que tu trabalha? Aí que tá. Ou é a família, ou traz o marido para consulta, o filho. Aí que tá, exatamente. Crianças e adolescentes eu não atendo. Mas, quando existe uma grande transformação naquela mulher que estava desfuncional, e a gente vai falar sobre isso, automaticamente, se o marido está passando por um movimento de autoconhecimento dele mesmo, ele vem até mim. Porque ele vê que a mulher mudou. Ele diz, mas quem é a tua mentora? Eu preciso conhecer ela. Quem é essa mulher que eu não conheço mais, que está vivendo no mesmo teto que eu? Exatamente, que há 20 anos ela era de um jeito, funcionava de um jeito e hoje funciona do outro. Certo. Estou te desconhecendo. Entendi. Tenho que conhecer quem está por trás das câmeras, como a gente diz, né? Certo. Então, o que acontece? O que é essa identidade única? Primeira coisa, nós temos que começar pelo mais óbvio. Todos nós temos uma identidade única. Seja homem ou seja mulher. Eu digo sempre que na queda da alma, que é quando eu me identifico com algo, eu perco a minha essência. E imagina assim, ó, só para te entender. Imagina que Deus, na sua grande sabedoria, te dá um monte de ampolas. Tá na tua frente, um monte de ampolinhas. Lá tem a fórmula mágica de quem tu é. Você vai ser comunicativo, você vai ser extrovertido. Por quê? Porque aonde você vai estar naquele momento da sua vida, naquela família, eles precisam disso. Só que, o que acontece? Na tua queda de alma, que é quando você se identifica com algo, quando você é criança e você entra naquele mundo daquela família, você acaba tendo uma distorção e carregando feridas. E nisso você perde a sua identidade, você perde a sua essência, porque você está identificado com algo. E a grande maioria das mulheres que chega para mim, elas estão identificadas com vários papéis, Moisés, vários papéis. Eu falo assim, muitas vezes elas estão identificadas com o papel de empresárias, muitas vezes elas estão identificadas com o papel de esposa, muitas vezes o papel de mãe, só que aí que está o grande desafio. A identidade dela mesma ela perde. Ela perdeu. Na verdade, poderia-se dizer que ela não, talvez não seja essa palavra, né? Mas que aquele ambiente acabou afetando ela diretamente, poluindo a identidade dela, confundindo a identidade dela. Exatamente. E eu vou te dizer mais. Sempre é o ambiente. Então, imagina o seguinte. Você tem lá uma ampola, que você é formado daquela ampola, e você desce para uma família que já é disfuncional. Certo. Pai briga, a mãe briga, o pai não está presente. O que aquela mulher se identifica? Eu tenho que tomar o lugar do meu pai? Porque meu pai não está presente e eu tenho que ficar ao lado da minha mãe. Certo. Qual é a personalidade que toma conta? De uma mulher realizadora. E como ela vai para a vida? E aí que está o grande desafio, como uma controladora. Por quê? Porque ela tinha que controlar aquele ambiente, onde que o pai não fez o papel dele, por várias questões. E isso começou, se a gente for lá atrás mesmo, imagina o seguinte, nós passamos por isso, né? Nós somos de famílias italianas, né? Eu não tive meu pai que trabalhava na colônia, mas imagina o seguinte, primeiras famílias eram nômades. Quanto tempo o homem ficava fora de casa numa família nômade? 4 horas. Para quê? Para caçar. Para caçar. Ponto. O resto do tempo ele estava presente. Quem é que estava ali na dominância? O homem ou a mulher? O homem. O homem. O homem. Ok. Nós chegamos um momento aonde que, imagina o seguinte, nós começamos as indústrias. Então não era mais uma família nômade.
Os homens foram trabalhar em indústrias. E quanto tempo esse homem fica fora? Mais tempo, muito mais tempo. 8, 12. Mais, Eu vou dizer, meu pai era caminhoneiro. Quantos dias, meses ele ficava fora? Porque eu sou de 74. Então, na época onde que o Brasil estava sendo colonizado pelos caminhoneiros, né? Ele ia para a Transamazônia. Então, ele ficava, às vezes, 2 meses fora. O que que a minha criança fez? O que que a minha mãe fazia? Quando meu pai viajava, me botava deitada no lugar dele. O que que a minha criança entendeu? Que eu tinha que estar ao lado da minha mãe. E quando meu pai chegava, o que que acontecia? Primeiro, eu era o homem aí. E aí, por muitos anos, eu fiz esse movimento de ser a controladora, de ser a perfeccionista, de estar no movimento que a gente chama de masculino. Só que o masculino Uma diz... espécie de um chefe da casa. Exato. Controlava as contas, controlava as finanças, ajudava a pagar conta, esse tipo que é de o coisa. disfuncional. Certo. E aí, o que que acontece quando você tá? Que papel tu tá assumindo na vida? Qual é o teu papel? E essas mulheres fazem esse movimento muitas vezes. Elas são os donos da casa. E muitas mulheres vêm nesse movimento olhando para mim, dizendo assim, Jaque, eu tô muito cansada. Eu não aguento mais. Entende-se que quando se procura uma ajuda, né, com uma profissional que nem tu, já tá assim, no limite, tá no esgotamento total. Exato. Exatamente. A mulher chega destruída, digamos assim, lá. Exatamente. Com sua identidade destruída. Mas assim, ó, bingo, tu falou a palavra certa. Com a sua identidade destruída. Ela não é mais uma mulher. Ela está assumindo tantos papéis que ela se perdeu dela. E isso faz com que ela não tenha mais autoestima, não tenha mais autoamor, ela não se cuida mais. Ela não se cuida. Às vezes ela tá no papel de mãe, ela é mãe do marido. Ela é mãe dos filhos. Tu já viu aquela frase assim bem típica, né? Eu escuto muito isso dentro da MAV, né? Que eu chamo isso, né, a minha clínica, que é a Academia de Mulheres de Alto Valor, né? Então eu escuto muito na academia isso. Jaque, deixa eu te contar. Lá em casa eu tenho 3 crianças. Tu tem 3 filhos? Sim, 2 filhos e o meu marido. Você consegue perceber aonde está essa mulher? Ela não existe mais, porque ela é mãe do marido, mãe dos filhos, porque ela aprendeu que os homens não são seguros. Só que é muito peso. Porque ela esqueceu dela, ela esqueceu de quem ela é, ela não consegue mais relaxar, ela tem insônia, tem depressão, síndrome de pânico, porque ela não consegue mais estar no seu feminino saudável. Que uma das coisas que nós estávamos conversando, né, nos bastidores, o feminino é criativo. O feminino relaxa. Eu brinco com as minhas mentoradas. O feminino relaxa no caos. Ele relaxa no caus. Por quê? Porque é o papel do masculino tomar decisões. Certo. Não é do feminino. Muitas mulheres chegam para mim e dizem, eu queria tanto segurança no casamento. Eu disse, então você não está buscando um homem. O homem não pode te deixar segura. O homem vai para a vida. O homem só vai. Se um homem está te deixando segura demais, tem algo errado nessa relação. Certo. Porque a segurança você tinha que ter com o teu pai e com a tua mãe. E aí a minha pergunta para essa mulher é, o que faltou? Qual é a dor que você carrega? É aquela coisa, né? Às vezes a gente lê e vê alguns vídeos, algumas questões motivacionais, e aí pergunta-se, né, para uma mulher, 3 coisas, para mulher não, vamos para o ser humano, mas nesse caso específico para a mulher, 3 coisas importantes para você, ou 4 coisas, aí fala lá, os filhos, enfim, o marido, o pai, e você? Você não é importante para você mesmo, sabe? É a questão de se dar importância, de se valorizar, de se amar, né? E aí, aquilo que tu falou, se perdeu a identidade, perdeu tudo, né? Exato. Vai cuidar de tudo menos de si mesmo. Uma das coisas que eu peço, eu digo sempre assim para essas mulheres, pelo que o teu marido se apaixonou por ti? Porque hoje tu tá vivendo uma simbiose.
Ah, meu marido se apaixonava por aquela mulher destemida, aquela mulher que brincava, aquela mulher que sorria. E onde está essa mulher? E aí elas abaixam a cabeça. Porque elas entenderam que aquela mulher não existe mais. Ela foi tomada, abduzida por uma identidade que não é dela. Certo. E muitas vezes é uma tirana que mora lá dentro dela. Que é um dos comportamentos que a mulher tem, né? Ela tem vários comportamentos, né, Moisés? E um deles é a tirana que habita em mim. A vítima que habita em mim, né? Então, a generosa que habita em mim. Quantos papéis eu tenho e que às vezes eu me identifico com isso? E isso me castra de ser eu mesma. Aquilo que eu falo, às vezes tu olha tanto para fora, tu fica cuidando tanto tempo dos filhos e fica cuidando da casa. Tá, calma aí. E você hoje? Como você está? Já que eu nem me olhei no espelho. Nem sei. Eu sempre digo para as mulheres, eu disse assim, você se veste de mendiga em casa? Ou como você se veste? Qual é a tua primeira roupa? Quando tu acorda de manhã, o teu primeiro pensamento? Eu acordo lembrando que meu filho tá chorando, que eu tenho que levantar. Tem que ir pra escola, tem que arrumar, tem que preparar o café, tem que ir no... Eu tenho o quê? Tu viu a frase que tu falou? tenho. Eu tenho que. E toda vez que tu faz esse movimento do eu tenho que, acabou. E eu acho que quanto mais a mulher... Eu acho não, tenho certeza. Quanto mais a mulher assume e puxa isso pra ela, mais os filhos, o marido vão deixando pra ela, né? Exato. Eu faço, tá? Eu tenho que fazer. Então ela vai fazer, eu não preciso fazer, eu não preciso estar lá. Ela vai arrumar, vai preparar os filhos, vai arrumar a escola, vai arrumar o material. É isso. Tu falou uma frase fantástica. E é aí que acontecem os grandes problemas de relacionamento. Quando tu fala a seguinte frase, então eu não tenho importância aqui. Porque se ela faz tudo, Sim, exato. eu perdi a importância do meu masculino. E aí a mulher não entende quando ela desfragmenta o masculino e ela torna aquele homem um menino. E aí ela vem muitas vezes reclamar da impotência do homem. Ah, meu homem é fraco. Ah, sabe? Não toma atitude. Não toma atitude. Só que quem abençoa essa família sempre é o feminino. Já que, como assim? Por que o feminino é o primeiro que abençoa? Vamos lá, Moisés. Tu estaria aqui se a tua mãe não tivesse dado um sim para você nascer? Exato. Primeiro a mulher dá um sim para ficar grávida. E o segundo movimento, o homem dá um sim para ela. Então, quando eu me identifico com esses vários papéis, muitas vezes eu levo para a cama a empresária. E aí eu fico pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, o tem que, né, novamente. Ou às vezes eu levo a mãe para a cama. Não, mas daí assim, amanhã eu tenho que ir na reunião da escola, porque... E cadê a amante do marido? Verdade. E aí aquela relação vai ficando cada vez o quê? Mais fraca daquele casal. E ela acaba se identificando com um ou dois papéis. Eu sempre digo assim para todas as minhas mentoradas, né? Você tem que saber que hora aquele papel tem significado e valia na tua vida. Quem é que vai para a empresa? A mãe? Você é mãe dos teus funcionários? Ou você é a empresária, a líder, aquela que está à frente da empresa? Ok? Quando você sai de lá, você vai buscar as crianças na escola, ok? Sim, eu vou, porque o meu marido continua, né, trabalhando. Perfeito. Quem é que vai buscar as crianças? A mãe. Ai, como é que vocês estão? Perfeito. Chegou em casa, o marido chegou. Quem é que vai dar o beijo no marido? A esposa. Quem é que vai para a cama? A amante. E aí os papéis ficam funcionais e têm funcionalidade. E aí tu percebe que aquela família começa a ter harmonia. Então a identidade única da mulher, ela começa a partir do momento que eu sei quem eu não sou, os papéis que eu assumi para mim e quem eu verdadeiramente sou na minha essência. Certo. Quer dizer, a busca de identidade única não é tu ter uma única identidade, ou seja, ser só mãe,
ser só amante, ser só empresária. É você saber a hora de desligar uma chave e ligar outra. Exatamente, é isso. Meu papel de mulher, o meu tempo também, eu acho que tem isso, né? Exato. Sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou amante, sou empresária, mas eu tenho que ter tempo para mim. Exato, que esse é o mais significativo no mundo feminino. Tu olhar para ti e dizer assim, tá, como é isso dentro de mim? Esse meu auto-amor, esse meu autocuidado. Porque quando eu chego fragilizada, esse é um grande movimento, porque a mulher tem que ser vulnerável, não frágil. Certo. E às vezes tu distorce tudo. A mulher vulnerável é aquela que chega pro esposo e diz assim, calma aí. Eu assumo, né? A autoridade interna. Eu assumo. Eu não estou me sentindo bem com o que está acontecendo na nossa família. Certo. Tu assume o movimento. Quando eu ponho o dedo na tua cara, Moisés, e disse, você é o meu problema, eu não estou assumindo a minha parcela na relação. Então, quer dizer, aonde está a identidade? Existe, eu sempre falo para todas as minhas mentoradas, todas nós, mulheres, temos um masculino funcional, porque a gente não nasceu de um repolho, nós temos pai, e nós temos um feminino funcional, porque nós temos uma mãe. Qual é a grande chave do feminino? É o sim que eu dou para mim. É o sim que eu dou para a vida. É o sim que eu dou para as minhas escolhas. Qual é o não do masculino? Porque o masculino é o não, né? É os limites. E o que acontece no mundo feminino muitas vezes? Eu dou sim para tudo que é fora e dou um não para minhas necessidades. E isso é muito triste no mundo feminino. Então, eu dou um sim pro, sei lá, pro meu marido, eu dou um sim pros meus filhos, eu dou um sim pros meus colaboradores da empresa, eu vou dando vários sims. E a hora de eu olhar para mim e dizer assim, é 8 horas, eu vou pra academia. Ah, mas tu pode? Não. Esse não é o limite. Esse não é o limite. Tanto que quando eu trabalhava com emagrecimento, né, hoje já é uma área que eu fui colhendo os frutos e fui vendo que as mulheres precisavam. Por que as mulheres vinham? Elas nunca vieram para emagrecer. Elas vinham buscar autoridade interna. Autoestima, autoridade? Totalmente. Elas não vinham emagrecer, elas vinham estar num dos temas que a gente vai lançar, que é a ambiência. Porque mulheres crescem com mulheres, homens crescem com homens. Eu brinco muito que o homem, ele tem que fazer jiu-jitsu, ele tem que fazer coisas que cheiram o cangote de outro homem. Futebol. Suor. Isso é do mundo do mundo masculino. O mundo feminino é um mundo leve. O mundo que as mulheres falam além, né? Ficam falando e conversando. Tanto que o homem fica tonto quando tá com uma mulher, né? Eu sempre digo, o mundo feminino é o mundo da conversa, da criatividade, é o mundo da leveza, é um mundo diferente, é o mundo do servir. Pode ver, tu vai numa casa, quem é que faz todo aquele monte de coisas? Normalmente é a mulher. Por quê? Porque esse é o servir do feminino. Então, o que acontece? Esse não, esse limite é do masculino funcional. Quando eu digo assim, agora é o meu momento. É o meu tempo. É o meu tempo. E eu falava isso muito no emagrecimento. E às vezes as pessoas não entendiam. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto mundo. O que é esses 3 eus primeiro? É primeiro eu me amo. Primeiro eu me aceito. Primeiro eu me curo. Porque aí eu tô preparada para o mundo. Eu tô preparada para olhar para o meu marido, eu estou preparada para olhar para os meus filhos. Enquanto eu não faço essas curas internas, eu vou estar totalmente disfuncional. Porque pare e presta atenção. A criança, e tu tem filhos, né? Tenho 2. Então vamos lá. A criança, ela metamodela quem? Com quem ela está em contato nos primeiros anos de vida? Com a mãe ou com o pai?
Mais com a mãe. Mais com a mãe. Bem mais. Mais. Então, até Depende. Também depende muito, depende da família, mas normalmente é mais com a mãe, né? Mais Se com a apega mãe. mais à mãe, tá mais Então- porque até porque a mãe fica mais em casa daqui a pouco, enfim. Claro que isso vem mudando também, né? Mas aquilo que a gente falou, é né? isso aí, é isso aí. Mas o que acontece? Até uma certa idade, se tu perceber, tu tem os filhos, né, que eram pequenos, Uhum. tu tava no lado das crianças. Machucou lá a pontinha do dedo. O que eles gritavam? Mãe, mãe, saía correndo. Sim. Porque existe ainda uma simbiose da criança com a mãe. Chegou uma certa idade, a criança tem que tomar o masculino do pai. Uhum. Independente, ela tem que olhar para o pai. Porque esse é o masculino funcional, que é o pai que leva. Eu sempre falo para as minhas meninas, eu tive festa de 15 anos, que é quando o pai mostra, é o primeiro movimento, a criança, a adolescente, a mulher, para o quê? Para a sociedade. Então, esse é o masculino saudável, empurrar, independente dos filhos, pro mundo. Então, se tu for analisar, homens crescem com homens e mulheres crescem com mulheres. Isso é ambiência, isso é saudável. Os meninos, com quem que eles têm que andar? Com a mãe a tiracolo? Não, com o pai. Porque esse é o mundo dos homens. Vai chegar um momento que com mais nenhum dos dois, né? Eles vão querer. Não, pai não, mãe não. Me deixem na porta da escola ou me deixem longe, que eu quero ir sozinho. Tem isso. Exato, na adolescência, né? Adolescência. Na adolescência, por quê? Porque aí eles estão assumindo e eles estão começando a se identificar com a sua personalidade. Claro, exato. E aí a personalidade dele se confunde com quem? Com os colegas. Certo. Então o mundo feminino, ele tem que começar a olhar para isso. Eu sempre digo, né? Eu vejo muito lá em casa isso, né? Eu sempre falo para as minhas mentoradas: quem é que abençoa uma casa saudável? O feminino. Então, muitas vezes meu marido tá lá conversando, falando de negócios, das coisas dele, e ele olha para mim. O que ele tá esperando quando ele olha? A bênção do feminino. Mesmo que não literal, né? A bênção Nunca se sim, fala. É. O que ele quer, no fundo, é que eu olhe para ele e diga assim: poxa, que legal! É isso aí. E isso muitas vezes se perdeu. É isso aí, verdade. Isso muitas vezes se perdeu. Então, quando a mulher ela está no feminino saudável, ela começa a entender qual é o seu papel, qual é a sua identidade. Sabe não, a gente percebe que o mundo mudou muito, né? Nesses últimos 10 anos aí, já começou a mudar muito lá atrás, mas de um tempo mais curto para cá, o mundo mudou muito. Mas ainda nós, aqui na nossa região, temos muito a questão cultural, né? Daquela, claro que isso já mudou, mas eu acho que ainda isso está meio que arraigado na sociedade, de você, a mulher fica em casa cuidando da casa e o homem sai para trabalhar, né? E mesmo que isso não exista na maior parte das famílias, qual é o ponto em que a mulher te procura porque ela não aguenta mais? Assim, qual é a geração de mulher que te procura? Por exemplo, aquela senhora que já tem os seus, enfim, 70, 60 anos, é a mais jovem, é a que está entrando assim, casou, por exemplo, casei, qual é o tipo de público que tu atende assim especificamente? Tem um público específico? Tem um público que te procura mais? É por indicação? Eu fui lá na Jaque, eu gostei, tô te indicando aqui, vai lá. Como é que funciona isso? A nossa cidade ainda é por indicação. O boca a boca. Isso é incrível. O quanto ainda nós funcionamos desse jeito. Mas eu vou te dizer o público que mais me procura. O público que mais me procura, ele está identificado com a minha faixa de idade. Uhum. Então, são mulheres que muitas vezes, sim, Moisés, elas cuidaram dos filhos, só que elas tinham uma carreira e elas abandonaram tudo. Eu tenho vários casos. E elas chegam para mim e elas dizem assim: Jaque, eu estou triste, eu estou esgotada, eu não aguento mais, porque hoje eu estou no papel de mãe e esse não é meu papel. E meus filhos estão crescendo. E eu já perdi a funcionalidade na minha casa. Eu tenho esse público? Tenho. E aí o que acontece? Eu vou dando uma mentoria
mentoria, não de carreira, mas uma mentoria de vida. Vou direcionar, tá, o que você gosta? O que você fazia antes? E aí a gente vai mentorando, levando essa mulher para um lugar seguro, onde ela vai entendendo como pode ser o servir dela fora daquela família. Então, isso é fenomenal. Então, essas mulheres, muitas vêm sim, nesse movimento igual ao que tu tá falando, mas outras mulheres vêm porque elas estão esgotadas do lugar que elas estão ocupando, elas vêm com problema de relacionamento. Deixa eu te colocar contra a parede. Essa mulher, ela vai chegar lá para conversar contigo, ela fez a primeira consulta e começa a fazer as demais consultas, e isso começa a verdadeiramente mudar a vida dela. Ela começa a se sentir diferente e começa a adotar posturas que até então ela não adotava. E aí o marido começa a perceber que ela tá mudando. O quanto isso interfere no relacionamento de ela chegar e dizer assim, meu marido não tá aceitando que eu tô mudando, que eu tô cuidando mais de mim, que eu tô me identificando mais comigo, que eu tô buscando viver uma vida para mim também, coisa que eu não fazia. Até que ponto isso tu tem sentido que elas chegam e reclamam pra ti, ó, eu cheguei em casa, meu marido não quer que eu venha mais, ou ele tá vendo que eu tô diferente, ele quer vir aqui pra saber o que é que eu tô fazendo. Tem disso. Muito? É. Ai, muito. E como que tu lida com isso? Porque não é fácil. Claro que não. Pega o seguinte, vamos lá. Se você é uma pessoa disfuncional, tá? Eu vou trazer o exemplo que eu dei no início. Uma mulher extremamente controladora, que quando criança teve que assumir um papel de um pai que não estava presente. E quando eu falo em não estar presente, não quer dizer que ele não existia, mas ele não tinha voz ativa naquela família. Às vezes ele era um leão na empresa, chegava em casa era um gatinho. Tá? Então essa criança assumiu esse papel de controladora. Tá pegando ali a linha de raciocínio? Ela foi pra vida, certo? Ela cresceu, ela se tornou uma mulher, ela quis ter um romance. Que tipo de magnetismo de homem tu acha que essa mulher controladora vai atrair pra vida dela? Um homem passivo, o famoso banana, o cara que não tem voz dentro de casa. Tu concorda? Por quê? Porque uma mulher controladora, ela tem uma criança dentro dela que tem muita dor, tem feridas ali de abandono, de rejeição. Então foi a máscara que ela usou. Ela vai pra vida, absorve, atrai um homem pra controlar. E aí vem esse homem passivo, vem esse homem também desfragmentado, também com as dores dele, muito mais no menino do que no homem. Eu diria que é um homem grande, mas é um menino dentro. Certo. E ela chega e diz assim, hoje você decide. O que vai acontecer naquele homem? Bugar. Porque até hoje é tu que controla. Porque até hoje, faz tu, do teu jeito fica bom. Não, hoje você decide o que a gente vai comer. Hoje você decide como vai ser as nossas férias. Ele... Por quê? Porque dentro dele tem um menino assustado. E é óbvio que vai bugar aquela família no início. Até o momento que aquela mulher vai sentar frente a frente com aquele homem e vai dizer, é o seguinte... Está na hora de nós dois olharmos para a nossa relação. Isso é um casal saudável. E aí ela se abre dizendo das dores dela, das curas dela e do que está acontecendo no mundo dela. Não apontando, porque dentro de uma relação de homem e mulher, primeira coisa que a gente tem que entender, dos teus 100%, o quanto você 50% é responsável. Eu tenho que assumir o meu 50%. Então, nada mais justo do que parar de apontar o dedo e mostrar que aquilo não está sendo saudável nem para mim, nem para o parceiro e nem para a família. Então, sim, Moisés, no início, buga a família. Porque é como se... E há uma mudança, assim, perceptível. Drástica. Mas isso é, assim, há quanto tempo depois de iniciar a terapia, posso dizer? Não. A mentoria. Mentoria, desculpa.
Quanto tempo depois? Se sente já Na primeira. Na primeira já sente. A mulher já vai para casa mudada. Vai, porque como eu mentora E ela delas, volta depois e te relata isso. como Já que cheguei em casa e foi... E foi o Uauê. Porque como mentora, o que ela tem que fazer? Ela tem lições. Uhum. Tu não sai de lá como numa terapia tradicional. Vou lá. Eu falo isso muito para as mulheres. Você vai na terapia para quê? Para despejar lixo ou para olhar para tua vida e começar a ser funcional? Uhum. Porque é muito fácil eu ir para uma terapia e dizer que o problema é meu marido. E dizer que o mundo é meu marido, o problema dele. Não, o problema não é teu marido. Vamos olhar o que aconteceu antes dessa relação. Certo. Aonde está a tua disfuncionalidade? Vamos olhar para o teu feminino, olhar para o teu masculino, vamos olhar para a relação do teu pai, a relação da tua mãe, o que tu metamodelou, quais são as feridas que tu carrega. E aí eu vou pontuando e mostrando para elas em qual lugar disfuncional ela tá. Eu vou mostrando para elas. Às vezes eu trabalho com bonecos, né, Moisés? Eu digo, tá, coloca teu pai, coloca tua mãe, coloca você nessa relação. Muitas vezes ela coloca no meio, muitas vezes ela coloca girado. Isso eu nem coloquei o marido na brincadeira. Uhum. E agora coloca o teu marido. Às vezes o marido tá em Marte, né? Tá lá no outro lugar, no outro ponto do oceano, tu entendeu? Certo. Então, tu imagina tu mostrar pra ela como tá dentro dela, porque isso não é fora, é dentro. Uhum. Se eu tô brincando aqui, eu pego o teu copo, o meu, e eu digo assim, Moisés, onde tá tua esposa na relação? Tu coloca ela lá em Marte. Não é porque a minha esposa viaja muito. Tem algo errado, vocês estarem tão distantes. O que tá aqui no meio da relação? E aí tu começa a ver que esse feminino não é saudável. Começa a ver que ali existe um problema sério de identidade dela com a casa, com a família, com o casal. Porque eu sempre digo, você é uma identidade, casal é outra identidade, tu bem sabe disso. Uhum. E quando é família, é outra identidade. Então, são coisas muito diferentes. Então, quando tu começa a fazer uma mentoria de vida, uma mentoria para mulheres, tanto que dentro da MAVE nós temos vários treinamentos de autoconhecimento e realmente de despertar essa autoridade. Porque primeiro tu conhece a tua esfera, eu digo a esfera do eu, quem eu sou. Depois tu vai para a esfera do relacionamento. Como é isso, casal, família, como é isso? E depois nós vamos para a esfera do servir, que é eu com meu servir na vida, que é meu trabalho, minha carreira. Sim, sim. Ponto. Então isso é importante. Então claro que sim, que quando ela começa a fazer uma mentoria de vida, olhar para ela e ela chega em casa e faz esse movimento, Isso dá uma balada. vai dar uma bugada. Já que essa questão do sagrado feminino, esse templo, né, que é a mulher, e essa relação com buscar a sua identidade. Como é que é isso? Nós falamos primeiro, né, do sagrado, explorar o sagrado feminino. Eu sempre falo uma coisa. Primeiro nós temos que trazer para a consciência quem você é. Quem você é? Você é uma mulher? Então, o que mora dentro dessa mulher? O sagrado feminino nada mais é do que tu olhar para ti e tu te ver que tu é mulher. Não é porque eu tenho o cabelo curto que eu não sou mulher, mas como eu me comporto na vida. Como eu me comporto. Então, quando tu fala do sagrado feminino, nada mais é do que a minha identidade enquanto mulher, é o olhar para mim, entender meus atributos, minhas competências. Eu brinco muito com as minhas... Desculpa, Imagina. Tu acha que nisso tudo tem a mulher que ela chegou ao ponto de quase não se identificar mais como mulher? Sim, muito. Muito, porque ela perdeu a identidade dela. A gente tem visto isso, a gente não vai entrar nesse tema, mas a gente Sim. tem visto muito isso, as mulheres saindo de uma relação entre homem e mulher e casando com outra mulher. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo no mundo interior dessas mulheres para elas começarem a se identificar tanto com o masculino? E esquecer a essência.
E nós nem estamos falando de hormônios, nós não estamos falando de nada disso, né? Até porque não é a minha área. E na verdade, eu também não quis buscar essa área específica, mas o psicológico dela, dentro da família, com o marido, com filhos, ela já não se identificar mais como uma mulher, né? Como sendo desejada pelo marido. Tem disso também, né? Muito, muito, porque ela perdeu a identidade dela. E o que é o essencial quando a gente traz isso? E eu acho que é muito profundo. Tu vai olhar lá dentro dela quais são as feridas que ela carrega. Quais são as feridas? Por que ela se afastou tanto do sagrado? Por que ela se afastou tanto do feminino que mora dentro dela? Primeiro passo, eu sempre digo, olhar as tuas feridas de base. Por quê? Quando nós somos crianças, lembra que nós temos um corpo emocional. Aonde que fica a ferida? No corpo emocional de dor. Fica ali instalado. E o que acontece? Pro mundo eu vou atrair circunstâncias e pessoas que vão exatamente acionar aquela ferida. Então, tu imagina que uma mulher dessas tem uma ferida de traição. Porque viveu várias circunstâncias, coisas na infância. O que acontece, Moisés, quando eu tenho uma ferida da traição? Muitas vezes os homens, para mim, são perigosos. E aí eu me afasto desse masculino. E eu perco quem eu sou. Então, se tu fosse me pedir, aí eu perco o meu sagrado feminino. Eu perco a minha identidade de mulher. Por quê? Se os homens são perigosos, eu me desfragmento do feminino para me tornar o quê? O masculino disfuncional. Porque vai chegar um momento que estar nesse lugar vai me cansar. Que estar nesse lugar vai me tornar uma mulher doente. Fisicamente e psicologicamente. E a gente tem visto muitas disfuncionalidades. Vamos lá. Eu vou apontar algumas para te entender e outras mulheres que vão estar nos assistindo. Tu acha que é normal essa obesidade que a gente encontra no mundo feminino hoje em dia? Eu não vou falar do mundo masculino. Mas tantas mulheres obesas? Isso é disfuncional. Isso é totalmente disfuncional. Tu acha que é normal uma mulher ter tanta depressão? Isso é disfuncional. Como eu disse, nós estamos falando do feminino, não estamos falando do masculino. Tu acha que é normal tanta síndrome do pânico? Tu acha que é normal? Tu acha que é normal? E cada vez mais você vê isso, né? Não só nós estamos falando do universo feminino, masculino, feminino, mas no caso específico é bem como está dizendo, cada vez você vê mais casos assim. E aí, quando você olha para isso, qual é a necessidade que a tua criança não foi suprida e está buscando fora? Para sentir um pouco de prazer e evitar a dor. Olha que é muito profundo esse tema, mas é importante porque aí você se afasta de quem você é. Eu sempre falo que nós mulheres, né, eu trabalho com várias técnicas, mas nós temos a mandala dos 9 centros de ativação. Presta atenção, 9 centros. Aonde que nós temos atributos e competências. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais? E aí a gente se afasta do nosso sagrado. Eu quero ser você. Não, calma aí, eu não sou você. Não, mas eu quero ser você. Não, porque eu tenho uma fórmula. Lembra que a gente falou no início? Eu tenho uma ampola que desceu comigo. Certo. Uma fórmula mágica. Então, o que cabe para mim não cabe para você. E quando eu quero ser você, eu me afasto de mim. Eu não olho para mim. Eu não olho para os meus dons, meus talentos, meus atributos, minhas competências, porque eu estou identificada com o que o outro gosta. O que eu acredito que o outro gosta. E aí eu me afasto. Na verdade, não acaba nem sendo o que o outro é e acaba não sendo o que você é, né? Fica num meio termo aí, um mais ou menos, né? Exatamente, exatamente. Então, tu vê tantas mulheres estando extremamente no disfuncional do feminino delas. E um tema que eu acho que é importante a gente falar aqui é a ambiência.
É super saudável. Então, hoje dentro da MAV, nós temos muito treinamentos e eu sempre faço com, já que eu quero uma mentoria contigo. Ok. Vai chegar um momento que eu vou dizer assim, vamos para um treinamento um pouco mais power, né? E ela diz, qual é o teu treinamento? E aí eu ofereço o treinamento que para ela naquele momento vai fazer todo sentido. Muito mais imersivo, muito mais direcionado, muito mais específico. E que é mulheres. Certo. E que lá ela vai encontrar que aquela dor que é minha é tua também. E que eu posso ser apoiada por você. Uma das falas que eu trago muito, que eu acho que é do feminino saudável, é jamais julgue outra mulher. Se você julga outra mulher, vai cuidar da sua criança ferida que tem uma relação profunda com a mãe. Porque mulher não julga outra mulher. Mulher não fala mal de outra mulher. Mulher apoia. Não deveria, na verdade, né? Mas é... Por quê? Porque tem uma disfuncionalidade com a mãe. Certo. E aí nós temos que olhar como foi essa relação. Porque, na verdade, o que acontece? Vou dar um exemplo e tu vai entender. Nós gravamos na nossa psique o ambiente. Ok? O que a gente usa para gravar o ambiente? Tato, olfato, todas as sensações. Visão, audição. A gente usa sensações, Moisés, o tempo todo. Então, tu para e observa. Se eu uso sensações, é assim que eu vou entendendo o mundo. Muito bem. Se eu tive uma mãe que foi muito impositiva, uma mãe por várias questões, a gente não vai entrar por que aquela mãe era assim, claro. Mas uma mãe que era mais controladora, que a gente já entendeu como é que funciona a parte da controladoria do feminino. Essa mãe que estava muito mais ali, muito mais, sabe, impositiva. Muito bem. Eu tenho essa mãe. Como eu vou crescer para a vida? Totalmente disfuncional, muitas vezes reativa com esse tipo de mulher. E aí eu vou para uma empresa trabalhar e quando eu olho para os olhos daquela mulher, quem eu enxergo? Uma mulher líder, que sim, ela vai dizer assim, Jaqueline, olha só, você precisa fazer isso, isso, isso. Eu estou escutando o precisa, Moisés? Não, os olhos dela são verdes igual dos olhos da minha mãe. Pequenos igual dos olhos da minha mãe. Eu enxergo o que aquela mulher fala para mim? Por favor. Super gentil a mulher. Não. Eu só olho os olhos da minha mãe. Qual é o movimento que eu vou fazer? Reatividade. O que eu vou fazer? Começar a minar a minha cabeça que aquela mulher não gosta de mim e minar outras mulheres. Tá pegando no meu pé, tá me perseguindo. Vou pedir demissão. E aí o que acontece? Eu vou para um próximo trabalho. E aí, quem eu vou encontrar? A mesma mulher. E aí, eu vou para um outro. E quem eu vou encontrar? A mesma mulher. O problema vai estar sempre no outro, nunca em mim. Exatamente. E aí, quando essa mulher vem para a mentoria, eu vou trazendo ela para um lugar saudável, ela vai começando a entender onde que ela está identificada. Ela vai entendendo o que está disfuncional, o que precisa ser curado, quais são as fixações mentais. Olha que louco isso. Poxa vida. Quais são os vícios emocionais que ela tem, quais são as crenças limitantes que ela tem e os mecanismos de reação. Quando ela vê tudo isso, e a gente consegue trazê-la para um lugar mais seguro, um lugar de calma, de paz, tranquilidade, que isso é do mundo feminino, e ela começa a testar isso, o que nós fizemos? Eu trago ela para a ambiência com outras mulheres. Para ela ser acolhida por essas mulheres que já fazem parte dos meus grupos. Então, ou ela vai para o projeto Líderes, ou ela vai para o Afrodite, o Despertar da Mulher Inteira, ou ela começa no Buscadoras, que é o bebezinho, né? Ela começa lá identificando qual é a minha ferida. Ai, como é que eu danço na mandala da vida? Né? Então, como eu me transporto para isso? E aí ela vai curando tudo isso para se tornar um feminino mais saudável, trazendo esse feminino saudável para dentro do lar dela, trazendo para a família dela e automaticamente transportando para a carreira, para o servir dela na vida. Certo. A gente vê que
processo, né, de busca da identidade, de se encontrar, de poder se identificar, né? Também existe dentro disso tudo uma cura emocional, né? Você, na verdade, muito se funde, né? A busca da identidade é uma cura emocional, poderíamos dizer assim, né? Sim. E a criatividade que a mulher tem que ter para buscar isso. Porque não é fácil, né? Você vem num ritmo alucinante, numa vida que você vive para os outros e tal, você não se cuida. Você tem que ter uma criatividade extrema para conseguir se adequar a tudo isso, né? Claro que depois tem a questão de, além de todo esse passo inicial, você vai conviver com outras mulheres, como tu disse agora, vai conviver com mulheres que já passaram por esse processo, vai se ambientar com tudo isso. Mas essa criatividade inicial que a mulher, que ela vai ter que ter para poder, digamos assim, entrar nesse mundo diferente que até então não era o mundo dela. Vamos lá? Vamos. Criatividade já nasceu com ela. A diferença é que em algum lugar Tá escondida. está escondida. Lembra que eu te falei que mulher, ela relaxa no caos? Por que ela relaxa no caos? Porque é o tempo dela entrar dentro dela e trazer a criatividade para a luz. Tá, então, olha só, nós vamos fazer desse jeito. Mas para isso ela precisa o quê? Estar dentro dela, não fora dela. Quando ela está no caos, ela não é criativa. Ela se fecha numa caixa. Porque ela está olhando para o marido, ela está olhando para os filhos, ela está olhando para casa, ela está olhando para isso. E aí as coisas estão acontecendo, quando ela vê, virou. Quantas vezes tu ouviu uma mulher dizer assim, poxa, passou ano e eu não vi. Tu acha que essa mulher é criativa? Não. E se tu parar para observar, quem trabalha no marketing, no tal do marketing, né? Quantas vezes a gente escuta? Eu escuto muito, né? Quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para as grandes capitais, as pessoas dizem, tu já viu que as pessoas dormem para ter um processo criativo, que é o ócio criativo que a gente tanto fala? O ócio criativo nada mais é do que tu dar um tempo para a loucura da tua vida, parar, relaxar e dizer, calma aí. Calma aí. Deixa eu sentar, hoje eu vou meditar, hoje eu vou deixar vir para mim o que é nato meu, que não é do homem, a intuição. A intuição abre portas para a criatividade. A intuição. Toda mulher é boa no faro. Só que, quando eu estou presa num ciclo repetitivo da minha mente doente, disfuncional, automaticamente essa criatividade não vem. Ela não aflora. Por quê? Porque eu não dou passagem para ela vir. Então, a criatividade, Moisés, é do mundo feminino. Sempre é importante mensurar isso para as mulheres. Só que elas precisam relaxar com o caos. Já que tu poderia fazer essa pergunta para mim. Como essa mulher relaxa com o caos? Sim, na confusão que a vida dela é, né? Outra coisa, ela vai lá para a primeira consulta contigo, com a cabeça pensando assim, mas eu tenho que chegar em casa, o meu marido tem que passar a camisa dele, tenho que como é que ela faz para ter, sabe? Porque precisa ter a cabeça muito no lugar para conseguir fazer isso. Ou melhor, pode até tentar, mas nesse caos que a vida dela não é fácil. Não, é desafiador. É super desafiador. Tanto que muitas delas chegam e dizem, já que vou deixar meu celular aqui no lado, tá? Eu olho, esse momento é pra você, né? Sim, sim, é que meu filho tá gripado e vai que alguém me ligue da escolinha, entende? Então aqui tu já vê aonde essa mulher está. Qual é o papel que ela tá assumindo? Isso é funcional? Não, porque ela não tá cuidando dela. Ela pode estar comigo naquele momento, mas a cabeça dela não tá comigo. A cabeça dela tá no filho. O corpo tá aí, mas a cabeça não tá. Então, no primeiro encontro comigo, eu permito. No segundo, a gente diz, vamos deixar o teu celular na bolsa. Que é um momento de encontro com você, com a sua verdade, com a sua alma. E aí a minha pergunta para ela, quanto tempo faz que você não encontra a sua alma feminina? Muitas vezes eu faço essa pergunta para algumas mulheres, elas choram na primeira sessão.
Porque elas entenderam, só nessa pergunta elas me dizem, a tua primeira pergunta valeu por tudo. Tá pago, elas me dizem. Porque quando eu digo, aonde você perdeu a sua alma? É como se eu entrasse numa roda da vida. Sabe aqueles últimos minutos antes de tu morrer? A gente não morre, mas eu acredito que seja assim. Tu começa a fazer um revés da tua vida. Deixa pra lá isso aí. Vão demorar bastante tempo pra chegar nessa Mas a gente parte. não faz isso. Claro, a gente acredita que sim, faz sim, isso, né? fazer isso aí. Que tu começa a ver toda a tua vida e tu volta a estar lá na infância. Essa mulher faz, em questões de milésimo de segundo, ela faz isso aí. Uhum. Aonde eu me perdi? E aí elas começam a me contar a história. Então, o feminino acaba perdendo a criatividade pela loucura da vida. Então, uma das coisas que eu sempre pontuo para elas, antes de você levantar da cama, respira. Respira. Porque você desaprendeu a respirar. Está mecânico em você. Está mecânico. Você desaprendeu a respirar. Você desaprendeu. E aí, quando tu traz ela para esse movimento, elas começam a entender que quando ela tá no caos, o que ela precisa fazer, Moisés? Respira. Acalma. Acalmar. Na verdade, nisso tudo ela desaprendeu a fazer muita coisa. Ou desaprendeu muita coisa, não de fazer, mas desaprendeu muita coisa da sua vida, né? Desaprendeu a ser feminina, desaprendeu a ser mulher, desaprendeu a sua identidade essencial e primordial. Eu falo muito, né, quando a gente trabalha. Eu sempre digo que eu trabalho na escala do mundo espiritual, que é quem você é. Aí depois a gente vem para o mundo emocional, para o mundo mental. E o último é a matéria, a materialização. Uhum. Tu começa a perceber como está aquela mulher com a matéria. Então, quando ela chega, eu digo assim, mas cadê o brilho dessa mulher? Até os olhos não brilham mais, ela não tem olhar para a vida. Aí tu olha para ela tá o quê? Sei lá, uma mulher que poderia estar vivendo uma vida totalmente no feminino, tu olha, ela tá com a legging, né? Não sou contra, mas para academia. Claro, sim. Vai para academia de legging, né? Tem lugares. Não, ela tá usando legging. Ela tá totalmente fora do mundo dela. Não, é que assim fica mais fácil para levar as crianças na escola. Mais confortável, mais cômodo, mais rápido, mais... Tu falou bem. Mais rápido. Mulher é paciente, o homem é rápido. Daí tu começa a perceber que aquela mulher tá disfuncional. Uhum. Não, calma aí. Calma aí. Paciência é do mundo feminino. Por isso que a criatividade é do mundo feminino. Porque quando você quer ser criativo, você tem que criar. Tu concorda comigo? Uhum. Provavelmente, quando você, Moisés, quer criar algo, sabe o que tu vai usar? O feminino saudável da sua mãe. Por quê? Porque todo homem tem um feminino saudável dentro dele, que mora e habita dentro dele, que é derivado da mãe dele. Todos nós. Como eu tenho um masculino saudável que é derivado do meu pai. Eu sempre digo, a parte mais funcional do meu pai foi a comunicação. Foi a conexão. Meu pai adora se comunicar com pessoas. E esse é meu masculino saudável, que eu trago para a vida. Então, quando você começa a olhar para isso, isso te leva para um outro nível de consciência. Então, toda mulher que não está na sua identidade, ela se perdeu dela. Então, o primeiro passo é ela olhar e entender em qual papel ela está hoje na vida. Para começar a entender em qual papel ela está identificada. E aí a gente começa um lindo trabalho dentro da alma do feminino, dentro da sua liderança, dentro da sua identidade, dentro da sua autoestima, do seu autoamor, do seu autocuidado. Ela começa a estar num ambiente de mulheres saudáveis, onde que falam a mesma linguagem que outras mulheres. E aí se torna um ambiente muito mais salutar,
dentro da casa dela. Essa questão da convivência que tu falou também, né? De você vai para a mentoria, faz as primeiras consultas, as primeiras conversas, mas no segundo momento você passa a conviver com mulheres que já passaram por isso e que se transformaram, que transformaram a sua vida, que transformaram a vida das suas famílias também, porque é uma transformação como um todo, não é só dela, Exato. mas é de todos, né? Então, essa questão da convivência, ela é extremamente importante, né? Ela é saudável. E a mulher também deve tomar um choque quando ela passa a conviver com mulheres que transformaram a sua vida, né? Sim, muito. Lembra que eu te falei que o sim é feminino? Uhum. Vamos lá. A maioria das mulheres não dá um sim. Eu sempre digo para elas, dê um sim absoluto. Elas não dão um sim. Elas dão um sim mental, mas não um sim emocional. E vamos lá. Mente é de quem? Do masculino ou do feminino? Do masculino. A emoção é do feminino. Mas não é aquela mulher que chora, não é sobre isso. As mulheres distorcem muitas vezes, as pessoas distorcem. Eu sou muito emocional. Não. Você está num movimento, talvez, fragilizada. E nem é vulnerável, tá, Moisés? É fragilizada. Se eu estou num movimento fragilizado, eu estou numa criança. Porque a mulher é vulnerável. Ela não é frágil. Por isso que se confunde muito. O sexo feminino não é frágil. Ele está num bom lugar quando ele é vulnerável. E a vulnerabilidade é quando eu chego num grupo de mulheres e eu exponho a minha dor. Eu digo o que eu estou sentindo. Eu digo como eu estou me sentindo. Tem um dos momentos de um dos treinamentos meus que elas se abraçam, elas entram em contato com elas e dizem, eu entendo você, eu olho para você. E isso já aconteceu na minha vida. Isso é lindo, porque na verdade tu diz assim, poxa, que profundo isso. Então, ela também sentiu. E se eu já fiz o caminho, eu tenho como te ajudar. Se eu não fiz o caminho, não tenho como te ajudar. Tu concorda comigo? Com certeza, claro, sem dúvida. Então, a ambiência, ela é saudável. Vamos lá. Quantas vezes tu já ouviu aquele velho ditado? Você é a média das pessoas que você anda. Calcula. Se eu ando com pessoas vingativas, quem eu me torno? Uma mulher vingativa. Se eu ando com pessoas que falam mal do masculino, como é que eu vou estar? Sempre reativa. Se eu ando com mulheres que julgam outras mulheres por X, por Y, não sei. A tendência é para o mesmo caminho. Exato, ser crítica, ser tirana. Quando eu trago e digo assim, ok, se aquela mulher se comporta assim, ela tem os motivos dela, mesmo que eu não concorde. Olha que diferença, olha que leve, olha que saudável, olha que respeitoso. Eu não preciso concordar, mas eu respeito o posicionamento. Então eu trago essas mulheres principalmente também para uma comunicação não violenta. Primeiro dentro delas e depois além delas. Porque primeiro eu me curo, né? Primeiro eu me curo. Então a ambiência é o primeiro, assim, ó. O primeiro passo seria, se tu me dissesse assim, Jaque, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, aceitação ativa. Eu preciso do quê? Ajuda. Segundo, dar um sim absoluto e ser treinável. Fiquem ligados, dicas importantes, isso aí, ó. Primeiro passo. O primeiro passo é aceitação. Aceitação ativa. Saber que está precisando de ajuda. Entender que precisa de ajuda porque tem algo errado na vida. É isso. Exato. Nem que seja sentar, como nós estamos aqui, mas elas com o parceiro dela e dizer, eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. Olha quando tu busca para ti. Eu tô precisando. E o segundo é dar um sim absoluto. Saber ser treinável. O que é ser treinável? Tu vai pegar essa dominante e tu vai levar ela para uma mentoria. Qual que é o primeiro passo dela? Não vou fazer. Acho que não vai dar certo. Por quê? Porque ela aprendeu isso de criança. Quantas mulheres elas estão no fio da gaita, como a gente diz aqui, no fio da gaita,
E estão lá, elas chegam em casa, meia-noite, estão lavando louça. É isso aí. Estão lavando a louça. Como assim? Calma aí. Da onde você metamodelou isso? Calma. A louça vai ficar lá, calma. Ah, mas meu marido não me ajuda. Tá. Mas você foi lá e conversou com ele? Sim, eu conversei. Uhum. Qual foi a comunicação? Foi a tirana? Foi a controladora? Quem que foi conversar com ele? Quem desfragmentou o masculino da tua casa? Quem disse que ele não era importante, que você trocava a lâmpada? Uhum. Quem foi? Quem é que troca o pneu do teu carro? É você? Sabe que agora, te vendo falar, eu conheço algumas situações e conheço uma especificamente que é exatamente isso. Ah, mas ele não faz nada, ele fica o dia todo sentado lá. Porque ela faz. Exato. Porque ela vai atrás, porque ela resolve. Mas ele não se mexe na cadeira. Porque ela faz. O homem, Moisés, o homem ama servir uma mulher. O homem ama. Mesmo que às vezes brabo, né? Ah, tem que fazer. Mas ele gosta. Ele Se sente útil, ele né? se sente útil, porque isso faz parte do masculino saudável. Ele se sente homem, né? Ah, eu estou servindo a minha mulher, estou servindo a minha família. Olha, estou servindo meus filhos. Então ele se sente útil. Por quê? Agora, saindo um pouquinho do tema, e tu vai entender da onde que eu quero chegar. Quantos homens, quando se aposentam, adoecem? Muitos. Por que que eles Muitos. adoecem? Porque aí eles saíram da identidade deles, que é o servir. Pega um homem que, compra lá um terreninho. Ele passa o dia inteiro, pega o carrinho dele, vai pro terreno, plantar milho. Vamos botar assim? Tu vai ver, ele não tem nem depressão. É isso aí. Porque ele está o quê? Se O sentindo... homem que faz isso, realmente, a tendência dele. Agora tem o cara lá que se aposenta, vai pro bar jogar carta, fica naquela rotina que não era a rotina dele, a tendência dele é adoecer. Exato, porque ele não tem mais um serviço, um servir. Uhum. Então, isso é estar no feminino saudável, no masculino saudável, quando tu entende quais são os papéis que tu ocupa na vida. Isso é fantástico. Então, eu acredito profundamente que quando, primeiro, tu tem uma aceitação ativa, segundo, tu dá um sim absoluto que você quer voltar para o seu lugar de origem, aí você voa. Você voa. Porque você começa a olhar para dentro de si, saber o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Porque tu tá tão simbiótica, muitas vezes é um ambiente onde que tá totalmente disfuncional, que tu tá totalmente projetada para algo que não é saudável para ti. Quantas vezes tu encontra mulheres que dizem assim, tá, mas o que tu gosta de comer? Ai, não sei. Ou o marido diz assim, muitas vezes, tá, tu quer comer pizza de quê? Ah, tu escolhe. Eu estou tão identificada com outros papéis que eu já nem sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Você acha que futuramente esse relacionamento ele é saudável, ele é maduro? Vai durar? Vai perpetuar? Essa é a grande pergunta. Será que você quer estar realmente nesse lugar? Ou você cansou de ser você? Certo. É verdade. Esse mundo imediatista em que a gente vive, né, de você querer tudo pronto ou você buscar às vezes o amparo, o auxílio, entrar enfim, na mentoria, né? Tu deve ter mulheres que chegam até ti e dizem assim, eu preciso mudar, mas dentro delas elas acham que é ter um tratamento pronto para ela, né? E aí vem aquilo que tu falou do frasquinho, que cada um tem as suas características, as suas diferenças. Tu tem mulheres que te procuram achando que é do dia para noite que a mudança ocorre, e às vezes não é assim também, né? Eu vou te dizer que o tempo todo. O tempo todo chega essa pessoa lá. Porque tu disse que tem aquela que já na primeira sessão ela já
desperta, né? Mas certamente tem aquela que vai demorar mais, que o processo é diferente e que às vezes nesse processo mais demorado vai, não tá, comigo não funciona, e aí pode acontecer dela afundar mais ainda se ela não... Exatamente. Quando é que ela chega nesse movimento? Quando ela está a ponto de ebulição, de descobrir algo. Olha que doido isso. É quando ela vai entrar na maior dor dela, de alma. E é como se tivesse algo que puxasse ela para trás. Que é os nossos famosos mecanismos de defesa. Uhum. Então, muitas vezes, se eu descobrir isso, não quero nem ver. Eu não quero entrar na dor de novo, não quero lembrar disso. Só que para acionar a cura que ela precisa, ela tem que olhar para aquilo. Então, aí que ela dá um passo atrás. E aí tu vai perceber que essa mulher vive ciclos repetitivos. Eu me lembro de uma empresária que a gente começou a conversar sobre assuntos, ela fez mentoria e na época ela fazia o emagrecimento comigo. E eu disse assim, e a gente trabalhava muito os sabotadores, né? E ela via a gordura como uma forma de proteção, de ser grande, de ser forte. E aí tu olhava pro homem dela totalmente no menino dependente dela financeiramente. Mas quem é que atraiu esse homem para perto dela? E aí tu Ela mesma, né? Ela, aquilo que eu falei no início, daí tu olha a história de vida dela, ela era a primeira filha. Sendo a primeira filha, o pai faleceu quando ela era pequena. Quem é que assumiu o lugar do pai? Ela. Ela. Então se tornou controladora, porque ela tinha a mãe. Imagina como ficou a mãe, né? Perdeu o marido, que era o provedor daquela casa, e ela assumiu um papel que não era dela. Então, ela foi trabalhar muito cedo, se virar, vamos botar, muito cedo. Quando ela foi para os relacionamentos, ela foi buscar quem? Os irmãos, foi buscar cuidar de um outro homem. E aí tu conversava com ela, imagina, uma empresária, né? Ela tinha 3 empregos. 3 empregos. E o marido dela tinha um. E que, se não me engano, era como se fosse assim, sabe quando tu não tem projeção de aumentar o valor? Uhum. Vamos supor, o marido dela ganhava 5.000. E não ia sair daquele valor. E ela tinha 3 trabalhos. Porque eu dou conta. Porque eu não sei o quê. Eu. E aonde que ela buscava o prazer que ela precisava, Moisés? Na alimentação. Na bebida, uma mulher que bebia muito, uma mulher que comia muito, totalmente disfuncional. E aí a minha pergunta para ela, quanto tempo tu faz terapia? Ah, mas eu faço terapia com a minha psicóloga, sei lá, 10 anos, 15 anos. Ah, mas eu já virei amiga da minha psicóloga. E aí tu vê a disfuncionalidade, a troca de papéis. Não. A psicóloga, né, a terapeuta, ela é uma mentora, ela guia essa pessoa, ela não é sua amiga. Porque senão eu troco de papéis. Uhum. E aí fica o quê? Um bate-papo. E aí o que ela me propõe eu não faço. Tanto que eu me lembro de uma vez ela ter ligado para mim, mandado, ela disse assim, já que eu quero comprar uma casa em tal lugar. E eu disse, cara, ela tem 3 trabalhos, ela vai ter que ter 4. Ela vai ter que ter 4. Porque é uma mulher que acorda de madrugada e ela faz isso e faz aquilo, porque com o marido, com 5.000 por mês, aquilo que ela quer comprar, ela vai ter que ter 4. Entende, Moisés? Então, eu tenho que ficar grande, eu tenho que ficar forte. Entende a disfuncionalidade? Entende a disfuncionalidade desse casal? Tanto é que o filho dela, eu chamaria, né, da síndrome do Édipo. Totalmente apaixonado pela mãe. Por quê? Porque não tem energia do masculino nessa casa. Era tudo com a mãe. Era tudo com a mãe. Então ele estava embriagado pela mãe. E ele não consegue olhar para o pai. Transformou essa mulher? Ela se transformou? Ela não deu o sim para ela. É.
ela não deu o sim para ela. Ela não deu o sim para ela. Que é o que tu falou. Todas as mulheres abrem essa caixa de Pandora? Não, nem todas abrem. Uhum. Porque tu vai mexer numa ferida que às vezes ela não quer mexer. Não quer mexer. Ou, vamos um pouco além, tá confortável para mim. Sim, tá cômodo. Não quer entrar na área desconfortável, na área que vai mexer com aquela comodidade. Vai. Por quê? Primeira coisa é tirar o meu marido dos 5.000 Uhum. e dizer assim, meu amor, quem vai bancar a casa agora é você. Eu vou te ajudar a ser rico. Isso não tem questão de quanto se ganha, mas deixar ele ser o provedor. Deixar ele assumir o papel dele. Então, com tudo isso que tu falou já aqui hoje, muito assunto, muita coisa bacana, muita dica legal, né? Nós vamos para o encerramento, né? Eu vou te passar a palavra. Lembrando que os contatos da Jaqueline Boneto, todos estão no descritivo desse vídeo, Instagram, Facebook tem também. Tem também. Ali tem todos os contatos dela, então procura, conhece, se quiser também fazer uma primeira consulta para entender, para saber mais, você tem tudo aí no descritivo desse vídeo. Eu vou passar a palavra para você fazer o teu encerramento e depois também eu me despeço do pessoal. Moisés, o meu encerramento é assim. Eu sou muito honrada de estar aqui, porque muitas vezes nós temos profissionais maravilhosos na cidade, né? E que as pessoas não conhecem por várias questões, né? Nossa cidade aumentou muito. Verdade. Então, quando tu traz isso para as pessoas da cidade, região também, né? Vamos trazer um pouquinho mais região, é entender que sim, a nossa cidade aqui tem profissionais fantásticos de vários ramos e que as pessoas da cidade têm que começar a encontrar isso aqui dentro. Entender que existe profissional que trabalha. E o mundo feminino ele é vasto, o mundo feminino ele é extremamente criativo, ele é extremamente prazeroso. O que toda mulher precisa é estar mais dentro da sua identidade, do seu alto valor e se posicionar nesse lugar. Né? Muitas vezes a gente escuta, a mulher não é valorizada no comércio, a mulher não é valorizada na empresa. Mas qual é o papel que eu estou para não me sentir valorizada? Primeiro passo, será que eu me valorizo? Será que eu olho para mim? Será que eu me amo? Será que eu me conheço? Esse é o primeiro passo. Então, eu me sinto honrada de estar falando com você, estar falando com outras mulheres, estar falando com o teu público, na verdade, certo, né? Exato. Então, gratidão imensa e eu quero dizer que eu brindo a sua vida nesse momento. Que legal, Jaque. Feliz fico eu também de te receber. A gente já se conhece há bastante tempo, né? E normalmente as pessoas que eu tenho convidado para estarem aqui são pessoas com quem eu já tive alguma relação em algum tempo da minha vida. Ou de amizade, ou de um período convivendo junto. Claro que com o tempo virão outras pessoas também. Mas isso é bacana, você ter conhecido a Jaqueline lá atrás e o que a Jaqueline se tornou hoje e como essa experiência dela de vida pode ajudar outras pessoas. A gente tem buscado isso, sabe? Com o podcast, procurar fazer com que outras pessoas possam ser ajudadas com a tua experiência de vida, com a experiência de vida de outras pessoas que sentaram nessas mesmas cadeiras e participaram do Escuceucast. A você que assistiu, o nosso muito obrigado. Vou te pedir mais uma vez, se ainda não fez, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse bate-papo com pessoas que você talvez pense que precisem ouvir, assistir esse tipo de conversa que nós tivemos aqui. Agradecer também a Cadoro, nossa apoiadora. Passa na Cadoro, não esquece, tem muita roupa legal. Essa camisa que eu estou usando é da Cadoro. Você vai com certeza encontrar uma roupa para o seu estilo, para a sua maneira de se vestir. E também o nosso QR Code. Acesse o QR Code se quiser contribuir, se quiser participar. A gente aceita todo tipo de contribuição aí, que isso também nos ajuda a manter esse conteúdo que nós aqui
produzimos. Nosso muito obrigado. Mais uma vez, Jaqueline, obrigado por tua presença. Sucesso sempre e que Deus sempre abençoe os teus caminhos. Sou grata. Amém.